O mítico Sonic Adventure 3, a continuação dos jogos Adventure que até hoje nunca chegaram. No final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, Sonic Adventure e Sonic Adventure 2 se tornaram dois dos títulos mais marcantes de toda a franquia do Ouriço Azul. Foram jogos que definiram uma geração, que marcaram a transição do Sonic para o 3D e que deixaram uma legião de fãs esperando um dia por uma continuação direta. E agora, mais de 2 décadas depois, a pergunta continua sendo a mesma. Cadê o Sonic Adventure 3? Tudo isso para entender por que Sonic Adventure 3 nunca chegou e se ele vai poder chegar no futuro próximo. Para entender essa situação, é preciso voltar aos anos em que a série Adventure nasceu. Sonic Adventure em 1998 e Sonic Adventure 2 em 2001. Foram títulos extremamente ambiciosos para sua época, com múltiplos personagens, histórias paralelas, mundos semi-abertos, elementos de plataforma e velocidade combinados, uma narrativa mais elaborada e uma música icônica. Tudo isso criou uma base de fãs enorme, que viu esses jogos a era de ouro do Sonic em 3D. Sonic Adventure 2, inclusive, ganhou tanto destaque que se tornou um dos jogos mais populares lançados originalmente para o Dreamcast e mais tarde teve uma vida longa no GameCube. Já o Sonic Adventure 1 não teve tanta sorte assim, recebeu um port todo ferrado e só pode ser consertado com mods. Enfim, com dois jogos tão marcantes e um legado tão forte, era natural imaginar que um Sonic Adventure 3 seria apenas questão de tempo. E o curioso é, por pouco que ele foi lançado, há relatos e informações de que a equipe na SEGA chegou a trabalhar em ideias e conceitos que poderiam ter se tornado um Sonic Adventure 3, ainda no final da era Dreamcast. Só que tudo mudou quando a SEGA, enfrentando dificuldades financeiras, abandonou o mercado de consoles e transformou-se em uma empresa third party em 2001. Esse acontecimento bagunçou completamente os planos da empresa, e muitos projetos, incluindo algo que poderia ter sido o Adventure 3, foram cancelados, remodelados ou redirecionados. O próximo jogo acabou sendo Sonic Heroes, lançando para todos os consoles da época, mas sem traços de uma gameplay 100% Adventure, uma mecânica de time introduzida e controles bem mais escorregadios e diferentes. Ao longo dos anos, membros da Sonic Team já comentaram que ideias destinadas para um possível terceiro Adventure acabaram influenciando jogos posteriores, como Sonic Unleashed ou Sonic World Adventure no Japão, que adotou uma mentalidade de redefinir o Sonic em 3D, embora não tenha seguido o estilo clássico dos Adventures e tendo introduzido a nova fórmula Bush em vez disso. O que também sempre manteve essa chama acesa foram as entrevistas e declarações de Takashi Iizuka, um dos principais nomes por trás da franquia. Em diversos momentos ao longo das décadas, ele reconheceu que a série Adventure marcou profundamente os fãs, mas ao mesmo tempo disse algo essencial. Se Sonic Adventure 3 existir algum dia, ele não pode ser simplesmente um retorno ao passado. Ele precisa representar uma evolução do conceito, algo moderno, com tecnologias e design atualizados, não um jogo feito só para apelar à nostalgia. Essa visão, somado ao receio de que um jogo chamado Sonic Adventure 3 carregaria expectativas quase impossíveis de alcançar, pode ter contribuído para a hesitação da SEGA em trazer o projeto à vida. Para muitos fãs, isso soa como desculpa. Para outros faz sentido. Afinal, um título tão esperado não poderia falhar. O Takashi Iizuka comentou que não existem planos para fazer um remake de Sonic Adventure em uma entrevista para a Game Shack. Isso acontece porque o trabalho para atualizá-lo aos padrões modernos seria praticamente o mesmo do que criar um jogo completamente novo. O foco da equipe está no desenvolvimento de novos títulos e na expansão da nova fórmula de Open Zone introduzida no Sonic Frontiers. Por isso que eles não estão revisitando jogos antigos assim. No máximo, os jogos do Adventure devem ganhar remasters, mas eu acho que até isso seria difícil. Se os jogos do Adventure tivessem um remake, teriam mudanças de vozes, provavelmente alterariam o roteiro e trariam uma confusão para a fanbase. Se já tinha gente odiando a reescrita que fizeram pro remaster de Sonic Generations, uma história que originalmente não tinha desenvolvimento nenhum, então imagina o que vão achar de mudanças para uma história que as pessoas se importam de verdade. Mesmo se algumas pessoas gostarem, ainda vai ter muita controvérsia desnecessária porque a fanbase realmente não trata muito bem essas mudanças. É melhor deixar quieto essa ideia de remakes por enquanto. Por fim, o Iizuka disse que em uma entrevista de 2022 que gostaria de fazer Sonic Adventure 3 se as estrelas se alinharem, mas que não existem planos oficiais para isso. Enquanto a SEGA mantém uma posição ambígua e neutra, a comunidade cria suas próprias teorias. Ao longo dos anos, diversos rumores surgiram afirmando que Sonic Adventure 3 estaria em desenvolvimento, especialmente nos períodos próximos a aniversários de múltiplas décadas da franquia, como os de 30 anos e agora os de 35 anos. Surgem insiders, supostos vazamentos, especulações sobre engines, listas falsas de jogos, e nada disso jamais se concretiza.
É um ciclo quase anual. Rumores aparecem, a comunidade discute, vídeos são feitos e no fim nenhum anúncio oficial acontece. O silêncio ou as respostas vagas da SEGA acabam alimentando ainda mais a imaginação de quem não desistiu de ver o título existir. Enquanto isso, muitos fãs têm tentado preencher o vazio do Sonic Adventure 3 por conta própria. Projetos independentes, remakes não oficiais, demos em Unreal Engine, recriações de fases clássicas são alguns exemplos de como a comunidade continua apaixonada pelos jogos originais. Alguns desses projetos ganham bastante repercussão online, mostrando quanto existe demanda e criatividade pela fórmula Adventure. Mas por melhores que sejam, eles nunca substituem um lançamento oficial. Ainda assim, eles funcionam como um lembrete. O formato Adventure ainda tem força e ainda desperta a imaginação nas pessoas. E aí fica a questão, por que é tão difícil lançar Sonic Adventure 3? Uma das razões pode ser o desafio de equilibrar nostalgia e modernização. Os Adventures não eram jogos perfeitos. Tinham problemas de câmera, bugs, inconsistências de gameplay entre personagens e outros elementos que envelheceram mal. Ao mesmo tempo, mexer demais nesses aspectos faria o jogo perder parte do seu charme clássico. Como entregar algo que pareça Adventure, mas também pareça moderno, polido e digno de um grande retorno. Outro ponto é a direção que a SEGA tem adotado com a franquia, ora explorando mundos abertos como Sonic Frontiers, ora voltando para estilos mais clássicos como Sonic Superstars, e ora experimentando com diferentes abordagens e spin-offs. Talvez Sonic Adventure 3 simplesmente não esteja nos planos estratégicos atuais, principalmente porque mesmo que o Sonic Adventure 3 comece a ser desenvolvido pela SEGA, nesse momento, ela ainda vai ter que produzir o próximo jogo Open Zone do Sonic, porque é essa a fórmula atual que a SEGA está seguindo. E não seria maneiro ela simplesmente abandonar essa fórmula como ela fez com várias fórmulas do passado. Não, se tem uma fundação no Frontiers, então vamos expandir nela com a sequência que pode lançar, acho que ano que vem ou em 2027. Então esse vai ser o próximo jogo. E daí depois que teria o Sonic Adventure 3, depois de 5 anos depois disso, então seria 2032 por aí. Então demoraria muito para sair. Mas apesar de tudo, a pergunta permanece viva. Afinal, cadê o Sonic Adventure 3? A verdade é que, oficialmente, o jogo não existe, segundo as declarações recentes, não há planos concretos para sua produção. Mas isso não significa que a ideia esteja descartada para sempre. O próprio Iizuka já disse que adoraria revisitar o espírito da série, desde que isso pudesse ser feito de forma adequada. A gente até viu múltiplos personagens jogáveis de volta no Sonic Frontiers Final Horizon. Talvez falte o momento certo, uma oportunidade comercial, uma equipe maior, ou até mesmo uma nova visão que consiga unir tudo o que os fãs amam nos jogos antigos com o nível de qualidade que um título tão aguardado diria hoje. Enquanto esse momento não chega, tudo o que temos é a história, o legado, os rumores, os projetos feitos por fãs e a esperança. Sonic Adventure 3 se tornou mais do que um jogo cancelado ou um projeto perdido no tempo. Tornou-se uma espécie de mito moderno dentro da própria franquia. Um símbolo de uma era que marcou profundamente quem cresceu jogando no Dreamcast, no GameCube ou nas remasterizações posteriores. Talvez seja justamente isso que mantém o sonho vivo. A sensação de que o Sonic Adventure 3 ideal não existe em lugar nenhum, exceto na imaginação de quem continua esperando. E você, acha que Sonic Adventure 3 pode existir um dia? Comenta aí e falou! Até a próxima!